Olá, muito boa tarde. São 12h19 agora em Canaã dos Carajás. A partir de agora você tem os 60 minutos. Olha, notícia boa para você. É verdade. Hoje eu estarei me despedindo dos 60 minutos. A partir de amanhã nós vamos ter um novo programa aqui com o Jamerson Santos, que estará estreando aqui na sua web cidade, um novo formato, uma nova roupagem e um novo programa. Vou ficando por ali nos bastidores, como sempre, e você vai ficar com o Jamerson Santos a partir de amanhã, tá bom? Agora são 12h20. Hoje, Que dia é hoje, Juninho Bill? 28? Rapaz, que dia? Que dia? Tá vendo? Perdido. Perdido no tempo. Hoje é terça-feira ou é quarta-feira, Juninho? Juninho, tu tá perdido, Juninho. Tu tem que saber que dia é hoje, Juninho. Hoje é terça-feira, 28 de julho. Hoje é dia do agricultor brasileiro. É isso mesmo. A Renata Barbosa e o Jamerson Santos fizeram uma matéria, falando sobre por que de se comemorar o dia do agricultor no dia 28 de julho. E aí já você vai ter essa matéria exclusiva aqui da sua webcidade.com. E você vai ver também que nós temos algumas... o Pará, por exemplo, ele já ultrapassa os 150 mil casos de Covid-19 e está na lista dos 10 estados que tem maior crescimento de casos, tanto de casos de coronavírus como mortes pela Covid-19. Então aí há de se abrir o olho, porque principalmente aqui no estado do Pará, inclusive agora no final de semana, teve carros que ficaram submersos na maré alta, nas praias, em algumas praias que, segundo os banhistas, são praias em que as pessoas com maior poder aquisitivo vão para lá, se aglomeram e de repente acontece o inusitado aqui no estado do Pará. E você vai ver também que o patrocinador do Rio Branco, ele suspende o contrato com o time após acerto com o ex-presidiário Bruno. É aquele mesmo, ex-jogador, goleiro do Flamengo, que, segundo os autos, o acusaram, de ter mandado matar a Elisa Samúdio, ex-namorada dele, simplesmente, até o que se vê então, talvez porque ele não quis pagar a pensão alimentícia do filho, mandou dar fim na Elisa Samúdio. A polícia também faz buscas em 10 estados contra o PCC e mira o Tribunal do Crime ou os tribunais do crime. Você sabe o que é o Tribunal do Crime no Brasil? Pois é, são os comandantes aí das organizações criminosas e que de repente eles mandam dizimar os seus próprios pares que de repente infringiram as regras do crime. É verdade, o crime tem regra neste país. E, inclusive, quando, por exemplo, eles infringem a regra, o tratamento deles sai caro, O pagamento da infração sai caro. Não é como o Estado que pode te aplicar uma multa, que de repente pode te colocar atrás das grades, lá é completamente o contrário. Errou, é torturado e na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, é morto. Para isso, a nossa garotada, os nossos jovens, eles devem ter muita atenção, principalmente com esses fatos. De repente o jovem acha que entrar no meio da criminalidade, no meio da marginalidade, é algo normal e que, por exemplo, ele vai conseguir se sobressair, ter uma vida tranquila pela frente. Na maioria das vezes, eles perdem a vida logo cedo, muito cedo. Às vezes não chegam aos 25 anos de idade, A maioria deles não chega aos 25 anos de idade. Antigamente, até uns 2, 3 anos atrás, chegava-se a 25 anos de idade. Agora, 13, 14, 15, 17 anos, 20 anos, eles detonam, tiram de circulação se fizer algo em que o crime ou a criminalidade não aceite, principalmente as grandes facções criminosas. E aí nós vamos agora para essa matéria, daqui a pouquinho você vai ver o material do presidente da República, Jair Bolsonaro. Você vai ver uma matéria agora, que a gente, por exemplo, aqui no estado do Pará, já ultrapassa 150 mil casos de Covid-19.
e o Pará volta para a lista dos 10 estados em crescimento de casos e de óbitos. E aí vamos lá, o Pará já ultrapassa 150 mil casos de Covid-19 e volta para a lista dos 10 estados em crescimento de casos e óbitos, né? E quem fez essa matéria foi o Roma News, é uma matéria exclusiva do Roma News, que após ultrapassar os 150 mil casos registrados do novo coronavírus, o Pará voltou a integrar a lista dos 10 estados que têm apresentado o crescimento de casos de óbito por Covid-19, com um aumento de 18%, segundo a variação da média dos 7 dias em relação à média de 2 semanas atrás. Os dados, os dados do consórcio de veículo da imprensa brasileira, pelas últimas projeções, o Pará teve ou deve terminar este mês de julho, na sexta-feira, com mais de 5 mil casos da doença, ou seja, fechar o mês com 155 mil casos de Covid-19. Os números no Pará, que entre os dias 13 e 16 de julho, 4 dias com média acima dos 2 mil casos por dia e média de 1,5 mil casos nos últimos 15 dias, entre 14 e 27 de julho. Apontam que a tendência de queda existe em relação ao início da pandemia, mas ainda não indica uma alta desaceleração das contaminações. De acordo com os casos registrados informados pela própria Secretaria de Estado de Saúde Pública do Estado do Pará, SESPA, o pesquisador Yuri Wilkins, da Universidade Federal do Pará, UFPA, aponta que o Estado encerra julho na faixa de 151 mil, né? É o mínimo de casos, entre 158 mil na hipótese de alcance do limite de confiança superior à projeção. No Pará, os números que reduziram em Belém e região metropolitana acaba mantendo uma linha estável de alta, porque os casos avançaram rumo ao interior, em uma série de balança na qual a redução na capital, o RBM, é compensada com um aumento no interior, conforme as projeções de Wilkins, que é biólogo e pesquisador do programa de pós-graduação de Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitórios, PPG-PAIP da UFPA. Já o consórcio de veículos de imprensa apontou ainda o crescimento de óbitos nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso do Sul, Amapá, Rondônia, Roraima, Tocantins e Distrito Federal. Então, a população paraense deve ficar muito, mas muito atenta, porque os casos de Covid-19 continuam aumentando no estado. A gente observa aí nas cidades, por exemplo, nas praias, nos veraneios, as pessoas já tranquilamente, passeando tranquilamente, sem o uso da proteção obrigatória, que é a máscara, para que você, se de repente você estiver contaminado, não continuar transmitindo o vírus, e se de repente você não estiver contaminado, você não contrair a doença, se de repente você estiver num local onde haja pessoas contaminadas pelo coronavírus. Então cabe a nós termos ainda essa responsabilidade de nos mantermos íntegros com a utilização de máscara, com a utilização dos devidos EPIs para nos mantermos distantes, né, do Covid-19 ou da Covid-19. E aí uma história bem interessante para que nós possamos entender. Segundo a própria a OMS, a Organização Mundial da Saúde, e de repente a Agência Nacional de Saúde, aqui o SUS no Brasil, e o próprio presidente da República, como comentava, 70% da população tem que ser contaminada pelo vírus, né? Quem já se contaminou pode ou não ter tido anticorpos, o que ainda não se tem uma resposta, né, para sabermos se, por exemplo, a pessoa que contraiu o coronavírus, nós tivemos um caso de um jovem que contraiu o Covid-19, de repente ele foi curado, foi tratado da Covid-19 e contraiu novamente. Na segunda vez que ele foi contaminado, ele veio a óbito, ou seja, então ele não tinha anticorpos para a doença, porque ele pegou de novo
e ela veio de uma forma mais violenta que terminou tirando a vida do jovem. Então nós temos que nos precaver disso, porque a doença não é brincadeira. Ela está aí, né? Não temos ainda, os Estados Unidos ainda está tentando concluir os testes das vacinas de laboratórios, né, na realidade, que fala-se em laboratório porque estão sendo testadas ainda as pessoas para saber se a vacina realmente vai ter eficácia, né? Até agora, nos testes que foram feitos, a vacina comprovou que ela pode sim ser utilizada para, né, combate à Covid-19. Agora, o que tem que se observar é que ainda não temos remédio para a doença. Então, o cidadão, a cidadã brasileira tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, e fazer o mínimo possível, que é a utilização da máscara de proteção para que você não venha ser contaminado ou para que você não venha transmitir o vírus para contaminar uma outra pessoa. Agora são 12h30 aqui em Canaã dos Carajás. Muito obrigado pelo carinho. Nós vamos agora ver a live do presidente da República, Jair Bolsonaro, em que ele fala a respeito de quem mesmo aí, Juninho? Flávio Dino, né, que é governador do Maranhão, Flávio Dino, é isso? Então o Bolsonaro fala alguma coisa a respeito do governador do estado do Maranhão. Vamos conferir. Aí, aí, filha. Que bairro? Maria da Graça. Não pode. Nós da imprensa, nós divulga lá e... Sim. Maria da Graça, certo. Maria da Graça. É, perto lá do Norte Shopping. Não é perigoso, claro, não? Tá tranquilo, vários dos ingleses. Os ingleses ali, né? Bolsonaro, eu vim de Roraima só pra te ver, mas eu quero tirar foto contigo. Olha lá, Gabriela, fala com ele. Dona Gabriela, tudo Fala bem? com ele, Gabriela. Tira uma selfie aqui com ele, Daniela. Pega no colo, Tira aí. fala. Ô, presidente, sou o Major Rubens aqui, trouxe pequenininha lá de Fortaleza. Veio só pra ver o senhor. Que foi, senhor? Do Exército? Isso. Tá certo. Qual a tua turma? Pega. Não fica 2002. nervoso, nem pra tirar selfie. Pô, tem um capitão fazendo maior sucesso aí, tá sabendo? Ei, mas O capitão Guerra na Selva de Infantaria. Tô sabendo. Tá sabendo? Maior sucesso que tá fazendo. Pode Não é tua ficar, turma não, né? Não, senhor. Bolsonaro, pode ficar pertinho, por favor. Olha quem tá aí, Bolsonaro. O exército ficou pro inverso da marinha. Olha que tá filmando pra você. Poxa, que pena que não pode Não, você abraçar. vai virar esse jogo aí. Você vai virar esse jogo. Vai lá tu, vem tu. Pra tirar selfie com as crianças. Só tirar do Vamos tirar aqui. Vamos tirar, tira aí dele daí, mano. Vem cá, filha. Pega no colo. Vem cá. Pega o papo. Vai, tira a nossa, cadê? Peraí, deixa eu tentar virar aqui. Deixa eu me enfiar aqui, Entra peraí. aqui. Vai. Obrigado. Posso fazer 10 pintais de campanha. Vagabundo, bota aqui. Bolsonaro, Tava outra. assim, tirou a máscara. Ei, Bolsonaro, é porque fico me fazendo inveja que tirar foto pertinho de você. Olha lá, tira um aqui das duas, peraí. Solta, tem que Beleza. tem que sair, tudo bem? Vai, filha. Qual é o teu nome? Catarina. Dona Catarina. Tira aqui, isso aqui não tem frescura não. Pode tirar. Bora. Isso, nega, linda. Tô tirando foto com gente de Deus. Pronto. Só mulher. Vem. Você foi presidente? Vai. Aí. Vai lá, Daniel. Parabéns, presidente. Aí, Daniel. Salva aí. Pessoal, obrigado pela atenção, hein? Pessoal, faça um silêncio, por favor, que eu preciso falar com o Bolsonaro. E vou deixar desde já para você, a partir de 31 de dezembro, ele vai ter condições total de governar esse país, conforme ele e a esposa dele quer. Eu tenho umas mensagens para ele aqui. E eu gostaria, Bolsonaro, que o senhor me desse só um pouquinho de atenção, por favor. Isso aqui, ó, que a sua esposa está falando. Tenho certeza que tudo tem a mão do Senhor. Isso aí já vai ser realizado, é de frente da sua residência, lá na Grande do Torto. Já tem o local, eu vou ceder e vou explicar para vocês o que é que vai virar o local. Eu gostaria que vocês dessem uma atenção especial. E todo esse assunto está gerado entre Você não me chamou todos os de café, assuntos. mas eu vi, tá? Todos os assuntos que os pastores fizeram de elogio a você vão se tornar realidade a partir do dia 31 de dezembro. E eu vou mostrar para você aqui, ó. Eu posso mostrar para vocês também, pessoal, que ninguém viu isso aqui, que é um sinal de Deus.
Vira pra cá. Vai ser Vasco que eu tô com corona, não? O pessoal de lá vai fazer um maior escândalo aí. O senhor tá certo. Você é uma pessoa daqui. O governador agora quer que eu faça um pacto pelo emprego, mas ele continua com o estalo dele fechado. Ontem saiu uma pessoa daqui que o senhor comentou. Da entrevista CNN, logo entrada ali, ela falou que o senhor tava respirando mal, tava fraco. Eu cheguei e falei, não, para de mentira. Fazer a campanha do Pessoal, obrigado aí, pessoal. Peraí, só uma, vai. Se o senhor quiser ver, isso aqui é coisa de Deus, ninguém viu isso aqui, ninguém viu um sinal dele, conforme está essa peça, está os gafanhotos, e ele está dando esse sinal, eu precisava falar com você, está vindo mais coisas dele, eu sou ungido de Deus, que aí vocês vão ver, tem mais de, tem 7 pastores falando o mesmo assunto lá da Grande Torto, e tudo ligado, 7 pastores falando as mesmas coisas. Eu tenho uns 80 vídeos de pastores falando sobre isso aí. Eu gostaria que você me ouvisse, porque... Chefe, eu tenho que trabalhar agora, tem que ser mais rápido. Não, tudo bem, eu só gostaria que você pudesse marcar com você. Eu estou marcando com a minha esposa, pô. Olha, mas você vai ser o presidente mais feliz para em dezembro em relação a esse comunicado que Deus está mandando para você. Linda. Obrigado, gente. Deus abençoe. Certo, filha. Infelizmente, ele não... Olha, meio-dia e 35 agora, o patrocinador, né, do Rio Branco suspende contrato após o Rio Branco Futebol Clube anunciar um acerto com o Bruno. Essa matéria você encontra completa no UOL. Teve um vídeo do presidente do Rio Branco, do Acre, anunciando a contratação do goleiro Bruno, divulgado na madrugada de ontem, e desencadeou em uma reação do único patrocinador da equipe, que foi a suspensão do contrato com, por exemplo, o time. A rede de supermercados, a Ara Super, anunciou em seu Facebook que está suspendendo o contrato com o clube acreano por conta do acerto com o jogador Bruno, condenado por homicídio triplamente qualificado pela morte de Elisa Samúdio. Em relação entre a empresa e o clube, também envolvendo as categorias de base com o fornecimento de alimentos aos jogadores que ainda não se profissionalizaram. O jogador de 35 anos, que passou os últimos anos na cadeia, estava sem clube após uma rápida passagem pelo Poços de Caldas, né? E aí, veja o comunicado. A rede de Ara Super informa que está suspendendo, a partir desta data, o patrocínio do Rio Branco Futebol Clube em virtude da contratação do goleiro Bruno, anunciada no último domingo. O apoio era de fundamental importância para o trabalho realizado pelo time junto aos jovens e crianças das categorias de base que serão duramente penalizadas. Cabe ressaltar que a empresa não tem qualquer interferência nas decisões tomadas pela diretoria do Rio Branco Futebol Clube. Mas, porém, o clube achou por bem, ou melhor, o clube não, o supermercado que patrocinava o Rio Branco Futebol Clube achou por bem encerrar o contrato devido ao contrato, né, ao acerto feito com o goleiro Bruno, né? E aí assim a sociedade hoje repudia muito, principalmente a sociedade que está envolvida com o futebol. Eles rejeitam veementemente a contratação do Bruno em qualquer time de futebol. Até porque o que ele fez não ficou bonito nem para ele nem para ninguém. E se ele não fez, né, como por exemplo, diferentemente o que aponta os laudos ou o processo em que, por exemplo, ele foi condenado, foi preso, ficou alguns anos no regime fechado por conta de ter sido, né, o autor, né, o mandante do assassinato da Elisa Samúdio. Ele nega veementemente que ele nunca mandou matar. Mas aí os comparsas ou os amigos dele, diga-se de passagem, que não são amigos, no caso se fizeram sem ordem dele, fizeram simplesmente para tentar proteger ele do quê e de quem? Quem era a Elisa Samúdio à época para tentar fazer algo contra o Bruno? Simplesmente ela engravidou do atleta e precisava, lógico, toda mãe precisa de manter as despesas, principalmente na época de gravidez, para fazer suas ultrassons, enfim. E aí o Bruno terminou se envolvendo num problema sério e que o levou para fora dos gramados.
que foi a sua prisão. Até então, ele era tido como um dos melhores e mais reconhecidos goleiros do futebol brasileiro. Ele jogava, à época do assassinato da Elisa Samúdio, ele jogava no Flamengo, né, Clube de Regatas Flamengo do Rio de Janeiro. E após o assassinato da Elisa Samúdio, desencadeou aí num grande problema para a vida dele, em que hoje a sociedade repudia a contratação dele em quaisquer dos clubes brasileiros. Está aí difícil para o Bruno se reintegrar à sociedade. Por exemplo, se alguém chegar para você e lhe perguntar, né, se você aceita um presidiário na sua casa, se, por exemplo, ele estiver lá no presídio, possivelmente alguém vai dizer que sim. Mas se de repente acontecer de um presidiário chegar pedindo auxílio na sua casa, é lógico que você vai dizer que não. É o que um ex-presidiário, é o que, por exemplo, as pessoas talvez imaginem que a índole dele não mudou. Por mais que ele tenha passado alguns anos preso, é possível que as pessoas acreditem que a índole dele não mudou em hipótese alguma. E aí fica difícil, muito, mas muito difícil, para o Bruno se reintegrar de forma profissional na sociedade. São 12h40 agora em Canaã dos Carajás. Muito obrigado pelo carinho. E uma operação contra o PCC faz buscas em 10 estados e mira tribunais do crime por todo o país. O Ministério da Justiça e Segurança Pública coordenou hoje a realização da Operação Flashback 2, que tem como foco desarticular um grupo do PCC, primeiro comando da capital, que concentraria as ordens dos chamados tribunais do crime, responsáveis por julgar e punir inimigos e próprios membros da facção criminosa dentro e fora dos presídios. A ação cumpre 212 mandados de busca e apreensão e de prisão em 10 estados. As buscas concentram-se em Alagoas, com 73 mandados sendo cumpridos na capital, Maceió, e 98 em todo o estado da Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí e São Paulo. Também estão entre os detidos das ações, e o objetivo principal é desarticular o grupo do PCC com base em Mato Grosso do Sul, onde partem ou de onde partem as ordens dos tribunais do crime por todo o país. A Operação Flashback já teve uma primeira fase em novembro do ano passado, também com foco nas ações de justiça da facção criminosa, ou na realidade injustiça, né? A segunda fase de hoje é realizada em parceria com a SSP de Alagoas, Secretaria de Segurança Pública de Alagoas, Polícia Federal, além da Polícia Civil e Militar do Estado alagoano. Em uma ação sincronizada com a operação liderada pelo Ministério da Justiça, a PF em Alagoas também realizou a Operação Nijord, que tem como objetivo desarticular uma célula do PCC que enviaria drogas do estado nordestino, e a ação concentrou o cumprimento de 39 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão em Maceió, São Paulo e em cidades do Mato Grosso do Sul e Paraná. E aí, assim, essas buscas seguem-se e a polícia, por exemplo, está aí para desarticular essas ações das facções criminosas que, por exemplo, aterrorizam alguns estados do país e que deixam, né, toda a população, né, refém, né, de grupos criminosos que praticam a venda do ilícito, assalto à mão armada, o roubo, além de tudo mais, os crimes praticados contra os seus inimigos, né, e contra os próprios membros das facções. Agora, essa matéria você encontra, era completa, no site da UOL. São 12h44 agora em Canaã dos Carajás. Muito obrigado pelo carinho. Me dá aquelas imagens de Canaã dos Carajás, Juninho. Ontem à tarde, por exemplo, a gente estava se deslocando para casa, nós víamos isso aí. Uma densa nuvem de fumaça que estava queimando aqui no município de Canaã dos Carajás,
e não se sabe quem que ateou o fogo, se foi um incêndio natural ou se foi causado por algum incendiário ou incêndio criminoso que, por exemplo, né, prejudica toda a sociedade. Para a banda ali de onde a gente mora, por exemplo, estava completamente uma nuvem de fumaça ali, causando transtornos para toda a população. E aí, o que se vê disso tudo é que a gente precisa que as pessoas tenham consciência e não façam isso. Atear fogo para quê? Vai causar simplesmente prejuízos para toda a sociedade. Agora são meio-dia, uma boa tarde para o José Bispo, também para o Francisco Adraci. Ele está dizendo que o Francisco Adraci está falando que faltou o Pará ser incluso nessa investigação aí das facções criminosas. Realmente, o estado do Pará está envolto aí em muita criminalidade e precisa de um grupo de investigação para saber o que está acontecendo no nosso estado, em que, por exemplo, a gente vê muita essa de queima de arquivo, aspas, né? É o que se vê por aí, muitas pessoas sendo mortas e não se sabe por quê. Na maioria das vezes se julga que possa ter sido queima de arquivo ou alguém que fazia parte de uma outra facção, como é o caso aqui de Parauapebas. Pode tirar essas imagens aí, Júnior, por favor? Como foi o caso de Parauapebas, inclusive jovens novos, né, de 15 anos, 16 anos, são mortos, talvez, né, por envolvimento com facções criminosas. 12h46 agora, nós vamos ver a matéria em que a Renata Barbosa e teve a participação do Gemerson Santos, que estará apresentando a partir de amanhã aqui um programa completamente diferente, né, mas voltado também para a notícia, uma nova roupagem aqui na sua webcidade.com. E aí, a Renata Barbosa, hoje se comemora o Dia do Produtor Rural, foi fazer uma matéria para falar sobre como é a vida do produtor. Aí foram a um plantio ali de cebola, coentro, alface, couve, enfim, e conversou com uma das pessoas que faz esse trabalho e como que é a vida das pessoas que trabalham com agricultura. Nessa matéria também, o Pichilinga fala um pouquinho referente à vida dos produtores aqui no município de Canaã dos Carajás. Confira. Dia 28 de julho celebra oficialmente o Dia do Agricultor, data que faz referência à criação do Ministério da Agricultura em 1960, dia em que todos os trabalhadores do campo são homenageados, aquela que é considerada a profissão mais antiga do mundo. E para falar um pouco mais sobre essa profissão, viemos aqui até a Hortaliza Mundo Verde e vamos conversar com o Herbert Nascimento, que vai nos explicar como é que funciona esse plantio. O que o senhor planta aqui, Herbert? Rapaz, nós temos diversas coisas que no momento tem pouco, porque nós mudamos a horta agora para esse local. Então agora nós estamos tendo cebola, coentro, couve e tem um pouco também que nós estamos plantando o pepino, que não nasceu ainda. Quanto tempo leva para a produção da cebola, do alface? Tem alguma diferença entre um e outro? Uns demoram mais a crescer, outros não? Rapaz, geralmente sim, tem muita diferença um do outro. A cebola, por exemplo, ela é mais rápida a chegar. A cebola a gente já planta ela, pode dizer, desse jeito aqui, só que ela murcha para ela nascer viva. O coentro tá aqui, tá sameado, já que esses dois canteiros aqui já tá sameado. Então esse aqui vai mais ou menos uma faixa etária de uns 8 dias, ele já tá saído. E vocês vendem como chama? Em atacado? Ou as pessoas podem vir aqui também comprar em pequenas quantidades? Pode sim, nós vende aqui no local e entrega. E nós entrega no hospital e no Maia. Tem um outro comércio ali que nós entrega, aqui no Novo Brasil nós entrega também. E tem muitos locais que nós fazemos entrega e vende aqui também. Só para lembrar, quem quiser vir, tem um trabalhador aqui, é só pedir, que está à disposição. Então a produção da cebola, do cheiro verde, do couve é rápida, não é isso? Muito rápida. A gente quer entender um pouco como é que funciona. A irrigação, né, desse produto faz com que ele cresça em quanto tempo? Nós podemos esperar uma nova remessa? Remessa do coentro é 8 dias, 9 dias, 10 dias o máximo, estourando 10 dias já está num ponto de colher. A cebola, que se nós, como você vê que já tem muito, assim, nós replanta ela assim, ela demora um pouco, ela demora mais, a história mais ou menos umas 2 semanas. O couve também, quando em 3 dias já pode tirar couve, que ele dá demais couve. A irrigação, nós temos uma cisterna,
que aí tem uma bomba lá que manda todas elas 2 vezes por dia. Que é de manhã nós molha todos eles, aí quando desliga. Quando é a tardezinha, antes de tirar para nós entregar, nós molha de novo. Vocês usam algum tipo de inseticida, algum tipo de produto para que isso seja um processo mais rápido? Não. Não, ou orgânica? Nós tem o adubo, né? Que o adubo sempre tem que ter, porque assim, agiliza no processo, porque senão quando o coentro nasce, ele nasce amarelo. E aí a gente tem que botar um pouco de adubo para adubar, mas questão de veneno a gente não bate. Que adubo seria esse? Você pode explicar pra gente como é que funciona? De quanto em quanto tempo tem que colocar, ou é só uma vez, 2? Para as pessoas que estão em casa e querem entender, ou querem fazer o seu próprio, a sua própria horta no seu quintal. É difícil você fazer uma horta assim na sua casa? Não é difícil. É assim, questão da terra que tem que ser bem trabalhada assim. Você tem que adubar ela bastante antes de plantar, tem que deixar ela tipo reviver a terra de novo, porque se ela estiver cansada ela não nasce. Tem muitas pessoas que pensam que nasce, mas não nasce. O adubo a gente joga uma semana, aí espera mais ou menos uns 30 dias mais, que aí ele vai estar adubada a terra. Pode dizer que ele entra para dentro da terra e se torna que ele fica uns 30 dias. Daqui 30 dias a gente joga mais um pouquinho de novo, não muito. Vem um saco, eu não saco ele. A gente joga um pouco só. Há uma terra específica para fazer a plantação de uma horta assim em casa ou não? A gente só precisa preparar essa terra com adubo e aguardar 30 dias, porque vemos que não é tão rápido assim, né? Para que nasça o coentro, a cebola. Tem uma terra específica, porque muitas pessoas dizem que a terra preta é a que mais funciona. Não, na verdade toda a terra, só basta, pode-se dizer, preparar ela. Essa daqui, ó, você pode ver que ela não é uma terra boa, assim, pode-se dizer. Nós já pegou terra melhor que essa, que dava muito mais bonita. Hoje ela não tá tão assim, porque ela já tá um pouco cansada. Então, não tem. O primeiro você tem que forfar ela, tipo, para revirar a terra de cima para baixo. Entendeu? Compreendo. Então, aí que ela vai se tornar e ficar, pode aguar ela, e joga o adubo e pode plantar. Que aí pode esperar o dia que ela vai. Vemos aí que o senhor tem domínio, né, do que faz. São quantos anos de trabalho mexendo com a agricultura, com horta, com plantação? Rapaz, nós já estamos aqui na cidade, já pode dizer uns 8 anos, mais ou menos. Nós estamos nessa luta aí. São 8 anos de trabalho aqui em Canaã dos Carajás. E propriamente neste local, quanto tempo está a hortaliça Mundo Verde, não é isso? É, isso mesmo. Nós já estamos aqui nesse período aqui, nós já estamos uns 6 anos e meio por aí já, viu? Só nesse período, que nós era no começo da cidade, lá perto do morro, nós era lá. E aí, como teve que mudar, aí nós viemos para cá. Há uma procura da população em si pela produção de cheiro verde e tudo mais aqui na horta de vocês? Tem muita. Muita gente chega aí, tem hora que não tem ninguém que tá pro almoço, aí eles vão lá em casa, que eles já sabem, todo mundo já sabe onde é, vão lá, aí nós vem arrancar para eles. Quantas pessoas trabalham nessa horta aqui? Nós somos mais em família, nós somos 4 pessoas. Bom, eu quero nesse momento parabenizar esse dia tão importante hoje, que é o dia do trabalhador rural, dia do produtor, dia do agricultor, aquele homem do campo que vive da luta do dia a dia, né? Então é um dia muito importante, muito interessante, porque dali é onde vem nosso alimento para a nossa mesa, né? Até porque nós sabemos que 75% da agricultura familiar, ela vem da base do campo, que é o pequeno agricultor familiar, que é esse dia tão importante que está sendo hoje aqui no nosso país. O que é ser produtor rural para o senhor? Olha, eu acho que ser produtor rural é uma categoria que a gente observa, tem analisado, que não é fácil, porque é uma categoria que trabalha de solo a solo, né? Ele ali está no sol, está na chuva, né? E ali ele tem 2 alegrias, no dia que ele está produzindo e no dia que ele está levando a sua mercadoria para o mercado, né? Então é uma satisfação que o agricultor familiar tem hoje, dele estar sendo parabenizado, né, nesse dia tão importante, e que hoje nós sabemos que sem o agricultor familiar
a cidade, nossas feiras, a nossa realidade do dia a dia de hoje não funciona, porque nós sabemos que dali é que vem o arroz, o feijão, o milho e até o peixe que vem também do pequeno agricultor familiar. Pois é, então hoje é o dia em que se comemora o Dia do Agricultor. Então a todos os agricultores, aqueles que tiram o seu tempo para plantar. Eu vou começar da mandioca. Falar em mandioca, eu me lembrei da ex-presidenta que saudou a mandioca. Nós queremos então saudar aqui os agricultores. Parabéns a todos os agricultores desse Brasil afora, né, por terem toda essa força, principalmente que é de trabalhar na lavoura, principalmente o pequeno, o agricultor familiar, aquele que tem que ir ali com esforço, né, com o seu próprio suor, lavrar a terra para fazer o plantio, para trazer para a feira do produtor, para os mercados municipais Brasil afora e vender aí, trazer essa produção, produtos, né, orgânicos ou às vezes não, para que nós possamos consumir. Parabéns a todos, que Deus possa abençoá-los ainda mais. Agora são 12h55 em Canaã dos Carajás. Eu vou ficando por aqui. Amanhã o Jamerson Santos está aqui fazendo... Como é que é o nome do programa, Jesus? Jesus não ouviu, não. Então o Jamerson Santos, a partir de amanhã, estará aqui a partir do meio-dia. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra, quem sabe, uma outra hora. Um forte abraço a todos. Fui.